Vamos lá então? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 4. Diz aí: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, no verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Por quê? Era uma festa de Pentecostes, pessoas de todos os lugares e regiões, que eram judeus que moravam em outros países, estavam chegando lá, falavam em outras línguas. E aí eles perceberam que estavam falando nas suas próprias línguas. E aí no verso 9, verso 8 diz assim, ó: como, pois, ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quer dizer, eram pessoas que não conheciam tantas línguas, não é? Mas estavam falando em línguas e todos que estavam ali começaram a entender. Ou seja, eles falaram em língua estranha, mas na mesma hora Deus deu o quê? O dom de línguas. E esse dom de línguas foi justamente para chamar a atenção das pessoas que estavam em volta. Quer dizer, aquilo causou uma... Você imagina assim, um culto, começaram todo mundo a falar em línguas e cada um começou a ouvir a sua língua lá. E aí, justamente para quê? Para chamar a atenção de todos que ali estavam. Lá vai quem vai ser o que vai pregar agora? Sim. Primeira pregação pentecostal de Pedro. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí começa a pregação de Pedro, ele começa dizendo sobre a questão da vinda do Espírito Santo, tudo aquilo que foi profetizado. Lá no verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, que eram para eles lá, os filhos deles, certo? E a todos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamou. Deus te chamou? Amém. Então você pode receber? Tem gente que fala que isso foi só para aquela época. Não. É tanto quanto Deus o chamar. Tá? E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados. Tá? Não aceitaram só Jesus, foram batizados. Que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000. Irmão, pense comigo. Uma pregação, Pedro ganhou 3.000 almas. Na segunda, ele vai ganhar 5.000. Quantas almas você já ganhou com a sua pregação? Está faltando poder aí? Muito. Verso 42. Então agora vocês imaginem. A igreja, e o que é mais interessante, essas pessoas que foram batizadas, que receberam o Evangelho, elas são de cidades e países estrangeiros. Eles estão em Jerusalém para a festa, receberam Cristo. Olha como Deus já está preparando o lugar. O que vai acontecer após a festa? Cada um vai para o seu lugar, para a sua cidade, para o seu país. E lá já vai se iniciar a pregação do Evangelho.
Ou seja, começa a ramificação. Vamos lá, vai começar a Páscoa. Oh glória, chocolate. Vai ter ovinho de Páscoa, vai ter coelhinho. Tudo isso é paganismo, isso só engorda. Não faça isso, irmão, na sua igreja. Amém? Não, isso tudo é simbolismo, gente. Pelo amor de Deus, para de besteira. Não é? Aí vocês vão falar assim, ah não, mas é coelhinho, o que o coelhinho tem a ver? Primeiro, o coelho ele representa justamente o início dessa igreja. Porque após a crucificação, o coelhinho, pega 2 coelhinhos para você ver, um fêmea e um macho, para criar. Com quantos dias você vai ter quantos? O que acontece? Ele multiplica. A pessoa, quando ela recebe o Evangelho, ela é que nem um coelho. Ela multiplica isso. Não fica só com ela. Isso vai se espalhando. Só da primeira pregação já vai 3.000. Pensa no animal que consegue multiplicar desse jeito. É o coelho. Então o coelho representa essa multiplicação. Não é pecado não ter coelhinho da Páscoa, pelo amor de Deus, mas representa, principalmente para criança, até para adulto, tem adulto que até hoje não entende. Que um coelhinho ele representa essa multiplicação do Evangelho. Ah, pastor, mas o que o ovo tem a ver com ele não botar ovo? O ovo, o que ele representa? Ainda mais de chocolate. Né? Mesmo que você dê todinho para ele lá, não vai adiantar. O ovo é tão, eu acho tão lindo essa parte dentro da. Não é porque eu sou gordo e gosto de chocolate. Mas assim, eu acho lindo dessa parte porque assim, quando você abre o ovo, o que tem lá dentro? Uma bombom, uma surpresa, algo que você nem está esperando, mas vai estar lá dentro. A vida do cristão é assim. Quando ela se abre para o Evangelho, quantas surpresas, quantas coisas magníficas você começa a receber. A sua vida está renascendo, você tem vida. O ovo ele representa essa vida nova. Quando você se abre, por exemplo, o pintinho está dentro do ovinho lá. Quando ele arrebenta aquela casca, ele já sai para uma nova vida, tudo diferente. Aquele momento que ele ficou dentro daquela caixinha, daquela coisinha, é um momento difícil, mas quando se abre, ele sai para uma nova vida. Assim somos nós estávamos fechados, mas quando abriu a casca da vida, que é Cristo para nós tivemos uma nova vida e começamos a iniciar uma nova caminhada e tudo se torna diferente. Quantas surpresas você já recebeu? Bem, aí nós vamos para o chocolate. Chocolate, primeiro ponto, o chocolate ele te dá energia. Segundo, ele te dá motivação, ele é motivador. Ele acaba com ansiedade. Ele acaba te dando motivação. Você come chocolate e fica energético. Ou seja, você come chocolate para quê? Para pregar o Evangelho, ter energia para pregar esse Evangelho, para que haja essa multiplicação. Oi? E eu estou recebendo, se alguém sentir, amém. Então não é pecado. Nessa última parte eu tenho que salivou mais na boca. Pai do céu. Dá garoto, meu irmão. Olha, estou linda, que isso? Estou brincando. Não, eu falo isso, gente, porque assim, às vezes as igrejas elas estão tão. Ajuda, irmão. Eu vou falar assim. Já aconteceu de, por exemplo, ter igreja que fala assim, não, tem que ter um cordeirinho. A gente fala a respeito de Cristo, que Cristo ressuscitou. A gente fala assim, nós não podemos ficar focado no coelho, nós temos que focar em Cristo. Mas isso é simbolismo. Se você ensinar em suas crianças, jamais ela será enganada. E eu falo quando a gente ensina os nossos filhos, os filhos vão para a escola, recebem o ovo, ele evangeliza. Você sabe o que o ovo representa? E lá, então, faça isso. Não quebre essa oportunidade das crianças. Às vezes corta, não vai ter chocolate, não vai ter. Não, pare com isso. Faça que aconteça, mas explique, oriente. O problema é que nada disso acontece em casa. Mas quando começou essa questão do ovo de chocolate com leite? Isso é bem antigo. O chocolate ele é mais recente. E já chega lá para o povo Inca e Maia, que eles tinham a festividade deles. E o chocolate, para eles era como se fosse mercadoria de troca. Então assim,
Os espanhóis trocavam com eles a questão justamente porque assim, ouro para eles e prata não valia nada, era só enfeite. Mas o cacau, para eles falavam que era o manjar dos deuses. Então, valiosíssimo. Eles não trocavam por nada. Se mexesse com cacau, aí arrumava briga. Mas com ouro e com prata não tinha problema nenhum. Então, já vem da tradição desses incas e maias lá atrás, justamente do chocolate. Os ovos já tinha aquela representação do passado de crianças, de fazer as crianças procurarem os ovos, representando nova vida, representações, isso já na Idade Média. Então é coisa antiga. Mas nos nossos dias, todo mundo fez uma adaptação. Né? A gente agregou isso e fez parte da igreja. Conta-se a história. E alguns falam assim, isso é paganismo. Gente, mas a gente está falando da Páscoa. Páscoa é o quê? Ressurreição de Cristo. Então, se é a ressurreição de Cristo, por que eu não vou falar sobre a ressurreição de Cristo? Eu tenho que aproveitar isso, já que está no mundo, e começar a pregar em cima disso. E vamos aproveitar. Não ser contra, não bater de frente. É lógico que existem coisas que não dá para encaixar. Mas aquilo que a gente pode utilizar aí dentro do Evangelho, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar, utilizando essas coisas. O senhor tem algum vídeo falando sobre essa Páscoa no ovo? Posso até gravar, mas não tem. Grava, senhor. Posso até gravar. Estou perdendo a vergonha agora. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Capítulo 2, verso 42. Deu para entender? Só para vocês entenderem, tá? Verso 42. E perseveravam na... Então, a igreja começa da seguinte forma. Primeiro, doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina é ensino. É regra. De quem? Mas os apóstolos aprenderam com quem? De Jesus. Então eu posso dizer que essas regras estão aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? São aquilo que os ensinamentos que Cristo deu, eles estão repassando. Então, doutrina dos apóstolos, que os apóstolos ensinavam. Estão passando para a igreja como a igreja deve caminhar. Então, a igreja ser bem sucedida, primeiro, ela não pode sair da doutrina, ou seja, daquilo que está aqui. Eu não posso perder tempo com outras coisas, eu tenho que perder tempo com eu ganho tempo, na verdade, né? Com a palavra. Gente, nós estamos hoje vivendo uma época tão difícil, tão complicada, que a gente tem tanto cânticos, e a gente esquece a palavra. E a igreja só é edificada pela... A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Pense comigo. Cântico, ele é importante dentro do culto. E sim, como ele é importante? Por quê? Você chega na igreja carnal. Ninguém chega espiritual. Ninguém chega já falando em línguas, pulando línguas, todo mundo. Não. Todo mundo chega daquele jeito, né? Já senta no lugarzinho carnal. O apóstolo Paulo deixa para a gente assim: você pode chegar carnal. Que é natural, você está chegando na carne. O que os cânticos vão fazer? Preparação, olha, você vai começar a cantar, você vai começar a louvar, vai começar a abrir um ambiente espiritual, você já vai começar a sentir a presença de Deus, porque o ambiente já está propício para a mensagem, está tudo sendo preparado, e aí eu entro com a palavra, eu já estou espiritual, a palavra vem, ela vai fazer guarita no meu coração. Aí o salmista diz: me dá a tua palavra para que eu não venha pecar contra ti. Então, quer dizer, quando eu recebo a palavra, a dificuldade que eu vou ter é de pecar contra Deus, porque eu recebi a palavra. O problema é que a gente fica só tocando, porque é espiritual, irmão, é glorioso e tal. Mas vamos ler a palavra? Irmão, só tenho 10 minutinhos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Faltou. Como que você vai sair? Que edificação você vai ter? E hoje nós estamos mudando tanto, e eu falo assim que em alguns países já não tem mais nem a palavra. Você tem shows, e tem aqueles coaching agora, né? Coach, né? Coach, essas coisas aí. Que é justamente o quê? Fazer a questão motivacional, sabe? Fazer você, não, você tem que estar motivado. Mas espera um pouquinho, eu posso estar motivado, eu posso ter essa motivação, mas eu não posso sair dessa base, que é a palavra. Eu tenho que ter ensino da palavra. Eu preciso estudar a palavra.
Então, primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, Comunhão. comunhão. O que é comunhão? Comunhão, assim, aquela Comunhão. Estar unido com todos. Eu não posso ter nada contra o outro irmão. Eu preciso estar em comunhão. Irmão, eu discuti com a irmã aqui. Aí agora eu vou sentar lá no fundo, a irmã vai sentar aqui na frente e a gente não se fala mais. Isso é comunhão? Não, irmão. Se Jesus vier, os dois ficam. Ah, mas a culpa não é minha. Não tem problema, você fica. Até se acertar. Não se preocupe que na tribulação, de um jeito ou de outro, vai se resolver. Ai, Jesus, vem. Porque se Jesus vier arrebatar a igreja e os dois estão um contra o outro, ah, mas eu não vou pedir perdão porque eu estou certo. Ela que tem que pedir perdão para mim. Não é assim que a Bíblia nos Mas ela ensina. subiu o senhor não. Hã? Mas ela subiu o senhor não. Esse é o perigo. Mas nem ela vai subir porque eu não perdoei. E aí? Complicado, Zé. A comunhão nós temos que estar com todos. Se há alguma pendência, eu já tenho que ir lá acertar. Irmão, eu tenho que ir lá pedir perdão. Não importa se foi ela, se foi você, não importa. Vá pedir perdão. Porque a Bíblia me ensina que da mesma maneira que você pede perdão, você vai ser perdoado. Deus é que vai te perdoar. Se você não perdoa, Deus vai falar assim, a gente estava no trato, lembra? Coração não faz nossa. A gente está no trato. Se você perdoar, eu te perdoo. Se você não perdoar, também te perdoo. Como que vai subir? Não dá. Eu preciso estar em comunhão. Gente, tem grupos que não funcionam, tem igreja que não tem mais sentimento, não tem mais espiritualidade. Por quê? Porque não existe mais comunhão. Acabou o culto, eu vou embora. Não posso, não, irmão, eu não gosto de conversar com o irmão na igreja, porque, irmão, é tanto problema, é tanta coisa, eu quero ficar fora. Isso não é comunhão. Eu tenho que estar junto. Mas é tanto problema, irmão, você tem que ajudar a resolver. Você não faz parte da igreja? Se você faz parte da igreja, se você faz parte do corpo, imagine que me deu uma ferida no braço. A minha mão está revoltada com o meu braço, então não vou curar. Se vire. Não, o apóstolo Paulo deixa bem claro, cada parte do corpo tem que um ajudar o outro, isso é comunhão. Igrejas estão morrendo, igrejas vão ficar no arrebatamento, porque não existe mais comunhão. Não existe mais essa união. Não está no mesmo propósito, já não está no mesmo sentimento. Parece que no céu vai ter muro. Que acha que vai ter casa lá, aí então a minha casa vai ficar aqui e a do outro para lá. Não preciso nem falar com ela. E a hora que o anjinho der a sinetinha, eu saio do lado de fora, sem olhar para ela e falo, santo, 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 e volta servir de novo. Para! Temos que ter comunhão. Professor, houve um fato, uma pessoa que a gente conversou com ele para liberar o perdão, né? E daí se acertou todo mundo, a gente conversou, fez as pazes. E aí a pessoa falou assim, olha, eu perdoei, mas eu não sou obrigado a conviver. Aí eu falei, bom, o Senhor Jesus também nos perdoou, né? Mas então ele não é obrigado a conviver. Sim, daí ele vai falar assim, você não sobe porque não dá para a gente conviver juntos no céu. Eu falei, não tem essa, né? Se são irmãos, e está escrito aqui a comunhão, tem que haver essa comunhão. Irmão, é perdoar, você vai conviver, saber que o outro tem falha como você tem falha. Não é? Lógico que eu vou falar assim, a amizade vai ser a mesma? Como homem que sou, vai ter dificuldades, mas isso vai ter que ser superado a cada dia. Mas o perdão tem que existir. Né? Igual uma vez, um culto de Santa Ceia, o irmão sobe no púlpito e chega e fala, irmãos, eu estou aqui no púlpito para falar com os irmãos que eu perdoo o irmão fulano aqui, que a gente discutiu, a minha esposa a gente discutiu, a discussão foi feia, a gente acabou, né, batendo boca, e eu estou aqui, irmão, pedindo perdão na frente da igreja, irmão, me perdoa, não é, porque eu quero participar da ceia. Eu falei, que coisa linda, poxa, publicamente o cara está pedindo perdão. Se parasse aí, irmão, estava ótimo. Aí ele falou assim, mas que eu estava certo, eu não. O irmão ficou assim, perdão. Mas vamos lá. Na
comunhão e no partir do pão. Irmãos, se eu estou em comunhão, eu sei da necessidade dos meus irmãos. Eu sei quando aquele que está desempregado, eu sei aquele que está passando por necessidade, eu sei aquele que está doente, eu sei que é aquele que precisa de remédio, eu sei daquele que está com a luz cortada. Eu começo a entender a igreja. E se eu posso ajudar, por que eu não vou estender a mão? Por que eu não vou lá socorrer? Não é? E nem, por exemplo, irmão, eu não tenho condições de te ajudar, mas eu posso ir lá te ajudar em alguma coisa, na sua casa, na sua construção. Isso é partir do pão. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu conosco. Nós estávamos para construir a nossa casa, a gente tinha o terreno, a gente estava morando aqui de aluguel nessa casa, parado de aluguel. E aí o dono da casa vendeu a casa e falou: vocês têm que sair. E aí eu estava com o terreno lá, o terreno era quase 6 metros de caída da rua. E aí eu falei para minha esposa, eu só tinha o dinheiro do material, eu tinha comprado o material, mas eu não tinha mais como pagar pedreiro, eu não tinha mais condições. E eu falei: e agora? Para pagar uma outra casa, sem trabalho não dava, não tinha o que fazer. Falei: o que a gente vai fazer? Eu peguei e falei assim: eu vou pegar aqui um carrinho de mão, uma enxada aqui, falei: eu vou subir lá no terreno, vou cavar o barranco, vou cavar o alicerce e vou tentar fazer o que eu acho que dá para fazer. Nunca trabalhei de pedreiro, por favor. Porque dá o desespero? Dá, você vai ter que dar um jeito. Beleza. Peguei no domingo de manhã, catei o carrinho, fui, cheguei lá no terreno, comecei a partir o terreno, o mato lá para cavar o barranco e tudo. Daqui a pouco parou o carro assim. Aí daqui a pouco eu olhei com um chapéuzão grande, vi. Aí eu olhei, pastor da igreja. Ô, irmão Marcelo, tá precisando de ajuda aí? Ô, pastor, eu estou domingo de manhã, escola dominical. Falou: pastor, mas o senhor não vai na igreja? Não, irmão, eu vou te ajudar. Falei: amém. E ele desceu, falei: mas o senhor quer pedreiro, alguma coisa? Não quero nada, irmão, mas eu vou te ajudar. E desceu. Aí ele desceu com o chapéuzão, já com umas ferramentas na mão. O que a gente tem que fazer aí? Pastor, eu não sei, vamos ajudar a abrir o barranco. Aí eu falei: mas e a escola dominical? Eu cancelei a escola dominical. Eu falei: como assim? Eu cancelei e os irmãos estão chegando aí. Irmão, foi uma carreata de irmãos chegando. Com 15 dias, as paredes já estavam levantadas. Com 30 dias já estava coberta e a gente estava cuidando dentro da casa. Isso é o que? Comunhão, partir do pão. E eu falo assim: eu pedi? Não, mas o pastor sabia da minha necessidade. E no domingo ele cancelou, foi um mês, irmão, sem escola dominical. E todos os irmãos vinham. E eu tinha irmãos que eram pedreiros. E aí começou. Construímos a casa, mudamos para lá, ficamos 3 anos nessa casa. E aí Deus preparou essa casa, a gente vendeu de lá e veio para cá. E Deus sabe todas as coisas. Pastor, e quando essa falta de comunhão vem direto do pastor? Aí. Ele só Aí você me coloca numa situação difícil, né, irmão? o pastor só usa o público para atacar os membros fazem tudo para agradar e nunca agrada. Aí ele tem isso aí. Tem igreja assim que a gente faz, a gente permanece assim. Fica pecando com as mãos do pastor. Eu só posso dizer uma coisa: ore a Deus e pare de falar mal do pastor, porque não vai levar a nada. Então ore a Deus, entregue para Deus, Deus sabe o que faz. Ele prepara e faz todas as coisas acontecerem. É difícil, é complicado. Eu falo assim, que há momentos, eu falo dentro da questão, que o pastor é homem, o pastor é falho. Eu tinha uma congregação que a gente ia, ainda na época eu era diácono. Irmãos, todo culto da semana, não ia ninguém na igreja. Aí ia meia dúzia, e eu estava junto. O pastor, a pregação dele, era falar mal daqueles que faltavam. Aí um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, me perdoe. O senhor está indo para essa igreja que eu estou falando. Eu falei assim para ele: pastor, me perdoe. Mas assim, quando o senhor fala mal dos que não vieram, eles não estão aqui para ouvir. Você não concorda comigo? Aí ele falou assim: não, mas os irmãos aqui são fofoqueiros e falam. Aí então, ou seja, que pregação é essa? Isso é edificação? Isso é comunhão?
é, irmãos. Uma coisa que a gente aprende: valorize aquele que vem, valorize aquele irmão que está presente. Que nem, por exemplo, aqui a gente faz uma reunião na quinta-feira que a gente chama de café filosófico, não é? Por quê? Vem pouca gente? Vem. O que a gente faz? Dá um café para os irmãos. Café, bolado, porque eles vieram. Aí os outros falam assim: teve até café, mas você não veio, a culpa não é nossa. Eu vou agradar aquele que vem, não é verdade? Então nós temos que fazer isso, ajudar quem realmente vem. Agora, falar daqueles que não vêm não adianta nada, não vai resolver nada. Então, isso precisa acontecer dentro da igreja. Nós precisamos ter a comunhão. E precisa entender o porquê o pastor está assim. Então o que precisa? Comunhão de vocês com ele. Vamos buscar, saber o que está O pastor acontecendo. tem que se converter. Aí então já é outro caso. Então vamos lá. Partir do pão e nas Nações. Então era uma igreja que orava, uma igreja que estava em comunhão, todos orando com o mesmo propósito. E olha que interessante. E cada um havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se quer ter maravilhas, quer ter milagre, precisa acontecer tudo isso. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa linda. O que é meu é seu. O que é seu é meu. Hoje está assim, né? O que é seu é meu, o que é meu é meu. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Quantas vezes no dia? Todos os dias. Não é quinta e domingo? Não é quarta, sexta e domingo? Todos os dias eles estavam no templo. Vocês vão entender o porquê que eles estavam no templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Imagine que culto glorioso, irmãos. Às vezes acabava o culto e ia para as casas. Singeleza de coração, partia com aquilo que tinha. Não havia aquela questão assim: irmão, o pastor está vindo aí, guarda a linguiça. Olha a margarina. O pastor, misericórdia, é gordo. Então, não, é distribuir o que se tem, sabe? Fazer isso acontecer. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Ou seja, o povo que está do lado de fora vê a graça que tem dentro dessa igreja. E olha que interessante. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja precisava fazer evangelismo. Só o testemunho dela, aonde ela estava, as pessoas vinham. Então eu vou lá de novo falar. Se na sua igreja não está vindo visitando, é porque o testemunho está fraco. Se na sua igreja o testemunho está fraco, desculpe, não haverá salvação. Você pode até fazer evangelismo. Aí para dar aquela quebradinha, o pastor fala assim: não, mas é que eles vão nas outras igrejas, mas Jesus está salvando. Não, irmão, nós precisamos dar testemunho. O problema hoje, o maior problema hoje, é o testemunho que as igrejas estão dando na televisão. Estão dando hoje aí afora, com shows, com músicas, com apresentações e tirando dinheiro assim, à torto e à direita. Isso generaliza. Total. Todo mundo pensa, é igual em todos. Está fazendo certo, aí Que complicado, irmãos. Que testemunho a gente vai fazer? Que testemunho nós vamos dar? Então, como está complicado? A ideia hoje que se tem a igreja é só para arrancar dinheiro. E não pode isso. Infelizmente. É igual o caso do padre da Santa Casa de Ponte agora. Não sei se o senhor está acompanhado dele, né? Não. Ele tirou todo o pessoal do fundador. E isso está dando desculpa, porque eu acompanho meu pai lá, e um monte de gente que trabalha da forma para ajudar, eles sempre encontram ele lá, e fala assim: as pessoas agradecem o trabalho, eu falo assim: estou aqui para servir. Assim, Deus é o evangelho. É idoso. E é um O testemunho está dando diferença? Tá. Então nós temos que tomar cuidado. É? Quem mais perguntou? Ninguém? Não?
só tem o Halloween. E a minha filha é angolana, então tem uns parentes dela, né, do pai dela, aí ela contando, mandando vídeo pra gente, né. Aí ela falou assim, mãe, agora tem um lá de Luanda, que eles falam aqui no Brasil, pequenas igrejas, grandes negócios. Aí eu fiquei tão revoltada de vontade de Mas infelizmente, eu falo assim, é tanta coisa absurda, que as pessoas elas só veem o material. Não é? Aí faz lá, a rosa ungida. Não é? Ah, leva o olhinho da unção para você jogar no cantinho das casas, porque o demônio gosta de canto. Então faz a casa redonda, resolve o problema. Então é umas coisas assim, lenço ungido, a fronha ungida, a meia da sei lá do que, sobe no monte, fazer oração. Gente, para com isso. O sangue todo, né? Só. Para. Isso tudo é. Eu vi que eu ganhava um bonequinho pequenininho assim, aí passava na água da bacia. É igual, por exemplo, algumas igrejas agora colocam até a arca na frente. A Bíblia, a palavra de Deus, já deixa bem claro que não pode, de forma nenhuma, fazer outra arca ou a imitação dessa arca. E aí? Está lá em Jeremias. Depois eu posso até pegar o verso e mandar para vocês. Mas tem em todo lugar. Tem gente que até compra as lembrancinhas e leva para casa. Não, fizeram a arca em tamanho real. Fizeram e fazem tudo. Para ganhar dinheiro, o que a gente não faz, né? Só Deus na causa. Então vamos cravar o sangue de Jesus. Esse é o testemunho da igreja. O testemunho que nós vamos dar. Como que nós queremos ganhar almas? Nós precisamos mostrar a diferença. Precisamos. E falo que é fácil? Não. É totalmente complicado. Porque por mais que você faça, as pessoas não entendem. É o quê? Vai fazer negócio com crente pra você ver. Infelizmente. É o testemunho que você tem hoje. É o que eu falei hoje, mandei um vídeo hoje na internet, justamente da questão do que é reciclável e do que é renovável. Por quê? Nós precisamos ser renovados, mudança. Só que as igrejas hoje, a religiosidade, ela só faz o resíduo. Por exemplo, eu lembro que uma vez a minha esposa comprou umas lembrancinhas que era de vidro, que alguém jogou fora, alguém pegou, pintou e colocou na estante lá. Ela comprou, colocou na estante. Aí eu falava para ela assim, isso para mim é lixo. Só que mudou só o lugar porque pintaram. Agora, pense para mim, pense comigo. O que a igreja hoje está fazendo? Ela está trabalhando com linha de produção. Então ela pega a pessoa lá de fora, só dá uma pintada, não muda nada ao interior dela, e ela apenas reciclou. Por fora está bonitinho, mas por dentro continua sendo do mundo. A renovação, ela tem que acontecer lá dentro. Renovação é você moer, transformar, passar pelo forno, daquele produto que não servia para nada, vai sair um produto novo. Então esse produto novo eu posso utilizar. Por quê? Porque ele está renovado. Então nós precisamos tirar isso da mente. E o que acontece que hoje, quando a gente fala em crente, a gente só está vendo reciclado. É lixo pintado. Essa é a realidade. São poucos os que estão renovados. E a renovação, ela tem que se apresentar. Você percebe quando há renovação, quando, por exemplo, você passa no caixa, aí a pessoa chega e faz a contagem do dinheiro e fala, viu mocinha, você esqueceu, 10 centavos é seu. Se fosse outro. Irmão, são coisas que a gente para. E quantas vezes você passa pelo caixa de supermercado e não fala nem um bom dia, nem um boa tarde. Eu falo isso, que os alunos brincam comigo hoje, porque assim, quando eu cheguei no parque agora esses dias que eu fui com eles chegaram para mim e falaram assim, professor, fala para nós hoje, fala para nós hoje. Fala para nós o quê? Não, fala o que você fala. Fala o quê? Bom dia? Fala de novo. Bom dia. Eu sempre chego chamando bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eles falam, tá vendo? É legal quando você fala. Por que eles acham legal?
Porque os outros não falam. E teve uma classe que eu entrei e ele falou assim, nossa, professor, você é o único que fala boa tarde pra gente. Poxa, é coisa simples. Mas quantas vezes você tem a oportunidade, fale, converse com a pessoa, apresente Jesus, mostre que Jesus está em você. Às vezes a pessoa, você percebe que a pessoa está estressada lá. Não é? Nem um dia nós estávamos na caixa do supermercado, o que passou na frente, nossa, estressou não só a moça, mas estressou nós também. Não é? Aí, quando terminou, minha esposa chegou para ela e falou assim, filha, fica calma, né? Deus vai te abençoar, fique em paz. Aí ela falou assim, nossa, eu estou nervosa demais. Ela falou, fica calma, fica tranquila, não tem pressa de passar a nossa mercadoria. E ficamos lá esperando. E a moça se acalmou, ela falou assim, ai, obrigado. Gente, isso é testemunho. Agora, às vezes nós estamos iguais ao mundo. E nós precisamos fazer a diferença. E começa em nós. Começa em nós. Por onde você passar, você tem que fazer essa diferença. Exemplo agora, capítulo 3. Pedro e João estão indo para onde? No templo. Chega lá, tem um camarada sentado pedindo esmolas. O homem tem mais de 40 anos que é paralítico. Peraí. Faz pouco tempo que Jesus subiu aos céus. Quantas vezes Jesus passou por esse templo e viu um homem lá e não faz nada? Jesus curou ele? Não, mas ele estava lá no templo. Desde criança ele é colocado lá. Quantas vezes Jesus passou e nem sequer deu atenção para esse homem? Por quê? Jesus é cruel, né? Porque ele tem. Você pode não entender, mas ele tem propósito. Você pode não entender o que ele está fazendo, mas ele tem propósito. Ele não fez a cura, porque primeiro, o propósito de Cristo não era curar. O propósito de Cristo era o quê? Salvar. E ele sabia que aquele camarada ia ficar lá até os discípulos aparecerem. Chega lá, Pedro e João, subindo para o templo, para quê mesmo? Para orar. Estão subindo no templo para orar. Quando chegam lá, o rapaz fala, viu, dá uma moedinha, né? Como coisa, me dá alguma coisa, eu estou aqui esperando. Porque ele sempre ficava na porta do templo, a melhor porta, a porta formosa, a maior porta colocada lá, uma porta doada por um judeu que era rico, e ali ficou aquela porta. E aí ele ficava sentado ali na frente. Ele entrava no templo. E o que tem de crente pedindo esmola na porta do templo? Não entra, mas fica do lado de fora. Eles oram por mim, irmão? O irmão pode me ajudar, irmão? Eu preciso de oração, irmão. Ô, irmão, preciso de tal coisa. Ô, irmão. Irmão, entre no templo, o véu já foi rasgado. Você já tem liberdade para falar com ele. E tem gente que fala assim, mas parece que quando Deus ora, você ora, mas que Deus atende. Peraí, então a culpa não é minha. Se conserte, vai falar com ele. Então precisamos disso. Precisamos falar com Deus. Eles estão subindo, pedem esmola, eles dizem, ó, não temos prata e nem não temos nada. Ó, não, o cara ficou esperando para receber alguma coisa. E o que é lindo nisso? O homem tinha fé para ser curado? Não. Ele nem imaginava que ia ser curado. Ele estava esperando receber dinheiro. Bem, vamos lá. Capítulo 3, verso 5. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem levantou e andou? Não. Olha o que diz aí o verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se... E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando, saltando, louvando a Deus. O homem tinha fé para ser curado? Não. Mas Pedro e João? Tinha. Porque Pedro disse, levanta e anda. O homem continuava, não vai levantar. Se eu já não ando. Vocês são doidos? Eu estou querendo dinheiro. Eu quero uma moeda. Pedro e João pega ele e levanta. Quando levanta, as pernas se acertam. E quando coloca igual uma criança, ele nunca tinha andado. Como que uma criança fica? Vocês já viram quando você pega uma criança pequenininha que ela está começando a querer andar? Você põe ela no ar, o que ela fica? Fica assim ou não fica? Eu fico imaginando esse camarada com as perninhas atrofiadas, levanta, as perninhas começam a distorcer, já começa, e quando coloca no chão, já começa a pular.
Verso 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele que se sentava a pedir esmola, a porta formosa. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. O que o homem fez depois de curado? Ficou apegado aos dois. Por quê? O milagre faz isso. A pessoa vai ao encontro dessa pessoa que operou o milagre. E as pessoas agora, imagine, Pedro aproveita e começa a pregação. Vamos lá para... Capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, e que ensinasse ao povo e anunciasse a Jesus a ressurreição dos mortos. Por quê? O povo todo parou, porque está vendo um homem que aconteceu um milagre. No capítulo 4, verso 22, olha o que diz aí. Pois tinham mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então quer dizer, o homem tinha mais de 40 anos, todo mundo conhecia. Agora de pé, junto com os apóstolos, sabendo que eles fizeram um milagre, todo mundo parou para ouvir. Você vai pregar sobre o quê? Cura? Libertação? Qual vai ser a sua mensagem? Salvação. Salvação. E quem é que traz a salvação? Jesus. E Pedro, ele não perde tempo. Já está como sacerdote. Sabe quem estou falando? De Jesus, aquele que vocês mataram. Mas vocês mataram e ele ressuscitou. Então os sacerdotes começam a ficar revoltadíssimos. Olha só. Cadê? Misericórdia. Perdeu 22 agora. Eu li 22, né? Verso 23. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, se tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos passaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, ajuntaram-se não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para que fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado ser de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa linda, gente. A oração que eles fazem, Deus move o lugar. Onde você está? Se move o lugar? Se você falar que não, é por tua culpa. É ou não é? É ou não é? Porque começa com a gente. Eu preciso. Vamos pensar o seguinte: se você pega um carvão aceso e eu tiro ele da brasa, o que vai acontecer com ele? Apaga. Mas coloca ele de volta na brasa. Então ele até acende. Então quer dizer, se minha chama está apagada, eu preciso estar do lado de quem está com a chama acesa. Porque senão, irmãos, eu vou me apagar e não vai servir para nada. Mas a hora que pega essa brasa e joga lá, esse carvão e joga no meio da brasa, até estrala. É ou não é? Tira toda a umidade. E aí volta a acender novamente. Nós precisamos ter isso, fazer com que essa chama comece a movimentar o meu coração. Verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E aí vai entrar a história de Ananias e Safira. Então vamos imaginar o seguinte: o povo de Jerusalém começaram a ver tudo isso acontecer, a mensagem pregar, a renovação começou a acontecer. Imagine, todo dia tendo culto, todo dia o batismo do Espírito Santo, todo dia aquele fervor, todo dia aquela alegria, e a mensagem era: Jesus vai voltar. Quando?
em breve, pode ser amanhã. Os apóstolos anunciavam que Jesus viria em breve. Um exemplo disso está lá em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. O que acontece? O apóstolo Paulo, quando manda a primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala, Jesus está vindo, olha como se dissesse assim, Jesus está vindo amanhã. O povo ficou num desespero tremendo, aí o apóstolo teve que mandar o 2 Tessalonicenses. Dizer o seguinte, gente, Jesus está vindo, mas peraí, não é para já. Vocês têm que tomar cuidado, pode ser que demore mais. Por quê? O problema é o extremismo. E quando lá em Jerusalém, eles levaram para o extremo. A igreja toda esperava que Jesus voltasse amanhã. Se Jesus vai voltar amanhã, eu preciso trabalhar? Não, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo que eu tenho, coloco aos pés dos apóstolos e digo, está aqui o que eu tinha, porque agora eu quero esperar Jesus aqui no templo. Olha que coisa linda. Todo mundo vendia tudo que tinha, levava para os pés dos apóstolos. Os apóstolos, com tudo aquele dinheiro arrecadado, não é? Começaram a comprar Mercedes, não tinha Mercedes, mas começou a receber. Se recebeu o dinheiro, tudo que estava sendo recebido. Começou então a preocupação. Na igreja tinha café da manhã, tinha almoço, tinha janta para todo mundo. Por quê? Jesus vai voltar amanhã, então nós vamos ficar tudo reunido aqui. Então era culto, e vamos comer, e é benção, é culto. Então, questão do crente comer não é culpa nossa de hoje, tá? Já vem daquela era. E vamos, e todo mundo. Acontece que as pessoas depositavam o dinheiro, elas eram bem vistas no meio da igreja. Imagine, se tem alguém aqui que tem lá, por exemplo, 1.010.000 de patrimônio, e aí tem uma Betina aqui, e chega e fala assim, ó, vou depositar aqui tudo que eu tenho, R$1 milhão. Todo mundo fala, olha que fé que esse irmão teve. Aí você chega e fala assim, não, eu também vou fazer o mesmo, eu vou depositar o que eu tenho. Todo mundo, então era bem visto por meio do povo. Ananias e Safira pensaram, se a gente chegar lá e falar que vendeu por tanto, é muita coisa para dar para os pés dos apóstolos, não é? Vamos manter uma garantia para nós. Irmãos, não seria pecado ele falar assim, olha, eu vendi por tanto, mas eu vou dar isso. Vou dar essa parte, porque a outra parte, porque a prudência é sua. Não haveria problema nenhum. Mas os dois pensaram, ó, vamos falar que a gente vende, por exemplo, vamos vender por 100, mas a gente fala que vendeu por 50. 50 a gente guarda. Se perguntarem, é 50? É 50. Quer dizer, vendeu por tudo que ele tinha. Lá vai Ananias. Chega lá diante de Pedro e fala, Senhor, vim aqui trazer a minha parte. Vendi por esse tanto o meu terreno. Por quanto você vendeu? Por isso. Viu? Você não está mentindo para o homem. Você está mentindo para quem? Para Deus. Você está mentindo para Deus. Você mentiu para o Espírito Santo. Você podia ficar com a tua parte. Você não precisava nem ter trazido. Ninguém a obrigou. Mas quando você está chegando para entregar, justamente porque ele queria ser bem visto pela igreja. Aí o apóstolo deixa bem claro, então aqui cairá teu corpo, sem vida. Por quê? Deus ele não vai deixar ser zombado. Capotou. 3 horas depois, olha que comunhão esse casal, eu acho lindo isso. 3 horas depois, chega a Safira. Aí, 3 horas depois, chega a Safira, aí Pedro fala, viu, você vendeu por tanto tempo? Sim. Então, aonde caiu o corpo do teu marido vai ser enterrado o seu também. Puf. Os coveiros acabaram de chegar. Ó, leva essa também. Ai, como assim? Já leva. E enterraram a mulher também. Por quê? Não dá para mentir para Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Se você fez um propósito com Deus, faça-o. Deus, ele deixa bem claro em sua palavra. Se você faz uma promessa, cumpra. Mas você não é obrigado a cumprir, não é obrigado a prometer. Então você precisa fazer promessas. Mas se fizer, cumpra ela. Deu para entender? Que às vezes os pastores pegam isso já para ameaçar a igreja. Tá vendo? Se você não der, cuidado. Tá? Porque o dízimo tem que ser do bruto, não é do líquido. Principalmente os envelopes de Contribuição avulsas, né? Então, cuidado, gente, cuidado com tudo isso, tá? Você não é obrigado a dar nada, você faz de coração, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Amém? Bem, não dá mais tempo.
Vamos para o capítulo 6, e eu vou parar aí, que vai ser a instituição dos diáconos. A igreja agora vai começar a se organizar. Está uma bênção. Todo mundo está vendendo tudo que tem, está todo mundo indo para a igreja. Jesus volta amanhã. Só que Jesus voltou? Como vai ficar a igreja daí? Uma hora a comida vai. Aí o apóstolo Paulo vai ter que viver fazendo tendas e pedindo contribuição das igrejas de outras cidades para poder ajudar os pobres de Jerusalém. Por quê? O que aconteceu com a igreja lá? Foi isso que Deus pediu? Então, homens vai fazer coisas erradas dentro da igreja. Mas não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Amém? Vamos orar e vamos agradecer? Alguma dúvida? Que bênção nenhuma. Então vamos orar. A Páscoa da época de Moisés era justamente a saída do Egito. Então você matava um cordeiro e participava das ervas amargas e pão amargo durante uma semana. Então isso era para a época de Moisés. Quando Jesus veio, encerrou. O que é a Páscoa hoje? É a Santa Ceia. Então você come o pão, toma o cálice, você está participando, lembrando a Páscoa. Essa é a Páscoa nova, que nós matamos o Cordeiro Santo para a remissão do nosso pecado. Mas não tem problema, deixa eu lá. Só que com moderação. Não é perigoso. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos e louvamos a Ti, Senhor, por tudo que já tens feito. Guarda os teus servos em paz, em grande peixes e mares, abençoando em tudo por amor do teu nome. Te peço e te agradeço, Senhor, confiança em Ti, dá sabedoria e graça aos teus servos, e que em tudo possamos continuar fazendo a Tua vontade. Em tudo pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até a próxima segunda, se Deus quiser.